Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Fala, família, beleza? Quanto tempo, hein? Que saudade que eu tava de vocês. Então, meus amigos e companheiros, vamos embarcar agora na saga de One Piece desde o primeiro episódio, é isso mesmo. Galera, eu resolvi rever One Piece desde o início, e eu vou trazer pra você a cada episódio que eu assistir. A gente vai analisar passo a passo novamente aqui no canal. Vai ser muito da hora, esse ano 2024 chegou. Um feliz ano novo pra vocês. E eu torço muito que vocês venham gostar desse estilo de vídeo, desse review completo. A gente tá falando de mais de 1000 episódios dentro da obra de One Piece. Eu tenho muita coisa pra gente rever, recontar, que eu gosto de ressaltar porque quando lançaram o primeiro episódio de One Piece, não tinha YouTube, tinha nada disso. Não tinha alguém que pudesse fazer uma review. Hoje tem vários do YouTube, mas vai ser legal você estar acompanhando e rever junto comigo aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E é isso. Há 25 anos atrás chegava pra gente o primeiro episódio de One Piece. Nada mais, nada menos, em 1999. A gente mal sabia que a história de um pirata que se esticava ia render tanto tempo. Ia se tornar uma obra-prima, ia ter um live action na Netflix, a gente jamais imaginava isso, com os traços que naquela época pra gente era sensacional, que hoje quando a gente reassiste, a gente fala, nossa, como que eu assisti isso? Mas a obra nos prendeu de tal forma. Então em 1999 chegou o primeiro episódio de One Piece, chamado... Eu sou Luffy, o homem que será o rei dos piratas! O título já dizia tudo. A gente praticamente já iria acompanhar um sonho de um garoto, de um menino, em se tornar o rei dos piratas. Então começa com o Redemoinho. Nesse Redemoinho, né, a gente sabe que vários navios são sugados. Ou seja, o navio acaba afundando nesses redemoinhos que acontecem no mar, porque são redemoinhos enormes às vezes. Logo em seguida, a gente é apresentado a um cruzeiro, onde tem várias pessoas ricas, estão ali se divertindo, curtindo bastante. E uma tripulação ali lá em cima, lá eles avistam um barril no mar. E decidem, não, vamos pegar esse barril aqui, que deve estar com vinho, algo do tipo. Vamos trazer para dentro. Eles pegam o barril, né? Trazem o barril a bordo, levam para dispensa, o barril tá lá, quietinho. Quando a gente assiste pela primeira vez, a gente jamais vai imaginar que aquele barril tem algo ali dentro, além de vinho. Logo em seguida que eles pegaram o barril, né? Eles avistam um navio pirata. Então começa um desespero dentro do cruzeiro, né? O capitão do cruzeiro mesmo fala para seguir as normas do procedimento. Só que eu gosto de ressaltar o seguinte: alguns minutos antes a gente viu uma menina olhando pela janela ao horizonte. Nesse horizonte tinha uma ilha. Olha que legal, tinha uma ilha. E atrás dessa ilha foi avistado um navio pirata. Olha esse detalhe: quando os marinheiros do cruzeiro avistam o navio pirata tá saindo de trás da ilha. Alguns minutinhos antes, essa menina que se chamava Nami, que ela não foi nos apresentada, no meu entendimento aqui, galera, ela já tinha notado o navio pirata naquele momento ali. Ela percebeu. Portanto que depois a gente vai ver ela meio que trocando de roupa por uma roupa pirata. Ou seja, ela se preparou antes da invasão, porque ela sabia que iria acontecer, né, que os piratas iriam tentar saquear aquele cruzeiro. É bem legal a gente fazer essa amarração, porque faz todo sentido, porque focaram nela olhando o horizonte, olhando aquela ilha. O primeiro personagem de One Piece que é nos apresentado, a gente é chamado pelo nome, melhor falando, é o Kobe. O Kobe foi o primeiro a ser falado, o primeiro nome a ser falado dentro da obra de One Piece que a gente conhece. Kobe! Aqui, senhorita. Quem é a mulher mais linda de todos os mares? O Kobe nada mais é que um menino que foi sequestrado pela Álvida, a capitã Álvida dos piratas. E então ali ela decide saquear aquele cruzeiro. Então eles começam a atacar o cruzeiro, atacar bombas para poder parar o cruzeiro e conseguem invadir o cruzeiro para saqueá-los. Nesse meio tempo, o que acontece? O Kobe, ele se distancia lá da tripulação, acaba parando na dispensa e acha o barril. Ele fala, pô, vou pegar esse barril aqui.
cara, esse barril aqui é enorme, vou fazer uma média com a Capitã Álvida, quem sabe ela vai gostar mais de mim e tal. Só que chegam 3 da tripulação dos piratas da Álvida e falam, não, cara, esse aqui a gente vai tomar agora. Vamos beber agora. O Kobe, mesmo ele tá ali contra sua vontade, ele foi sequestrado. E logo depois eu vou falar quanto tempo mais ou menos ele tinha de sequestrado. Ele ainda fala, ele fica relutante. Ele fala assim, pô, mas se a capitã souber disso, ela vai matar a gente, né? Então não vamos fazer isso. E eles falam, cala a boca, Kobe, vamos beber. E quando eles estão prestes a abrir o barril, que eles acham que tem veio ali, e a gente também, do nada, surge o protagonista da obra, Monkey D. Luffy. Dá um salto quebrando o barril todo e atingindo, sem querer ainda, um dos piratas que estavam perto do barril. Essa entrada foi uma entrada inesperada que a gente... Puf! Como assim, gente? Olha como que é nos apresentado um protagonista de uma obra. Isso é legal porque a gente consegue já ver que o Oda ele já queria fazer algo diferente. A gente não teve um protagonista que chegou... Berés, pô, sou o cara, pá. Não, a gente teve um menino que tava dormindo dentro do barril e que acorda cheio de fome. Então, os piratas que estavam ali perto do barril começam a falar quem é você, começa a querer bater no Luffy, e o Luffy simplesmente derrota um deles e eles decidem sair correndo, achando que é um caçador de pirata, que é um monstro e tal, e vai em direção à Capitã Álvida para poder relatar o que tá acontecendo. Nesse meio tempo, o Luffy tá nem aí pelo que aconteceu ali. Ele decide que eu tô com fome, eu quero comer, eu tô com fome. Então ele vai lá pra dispensa, o Kobe acaba indo atrás dele. Nesse período a gente tem uma interação entre os dois. E o Luffy começa a demonstrar um pouco de insatisfação com o Kobe, porque o Kobe é muito chato, galera. O Kobe é muito chato e o Luffy fala isso. Eu detesto pessoas como você. Isso é bem legal porque foi isso que foi passado pra gente vendo o Kobe. Um menino chorão, bobão. Só que... nesse meio tempo, o Kobe abre um pouco seu coração e conta um pouco da sua história. O Kobe foi sequestrado há 2 anos pela Capitã Álvida. Quando ele resolveu pescar, entrou num bote, e esse bote era um bote pirata. Então faz 2 anos que ele tá longe da sua família, que ele tá longe... Já faz 2 anos. Desde então eu sou o faz tudo deles, que nem um escravo só pra viver. De todo mundo que ele conhece. Ele está sendo usado em um navio pirata contra a sua vontade. Então o Oda nos mostra que os piratas nesse momento são algo ruim, principalmente a Capitã Álvida, porque ela sim, ela faz o Kobe comer o pão que o diabo amassou. Ela faz o Kobe mentir em relação à sua aparência, ela chuta, ela bate, ela não tá nem aí, ela é cruel. Então o Oda nos mostra que os piratas são algo ruim nesse primeiro episódio. Só que o Kobe começa a falar, pô, tem 2 anos que eu fui sequestrado, 2 anos que eu tô no mar, mas eu tenho um sonho, meu sonho é ser marinheiro, entrar pra marinha. Então a gente consegue ver uma interação entre os dois ali. E o Luffy fala, pô, mas eu sou um pirata. A reação do Kobe, quando o Luffy fala que é um pirata, é a mesma que ele tem com todos os piratas. Porque ele passou a ter ódio. Então a gente consegue então compreender um pouco esse desespero, esse lado dramático do Kobe dentro da história desse primeiro episódio. Porque ele tá 2 anos sofrendo com um pirata. Uma pirata cruel, e agora ele encontra mais um, que até então pra ele era uma pessoa tranquila. Só que o Luffy fala que quer achar o One Piece. E o Kobe, por querer ser marinheiro, ele sabe o que é o One Piece. Então ele fala, você não vai conseguir, cara. Tem muitos piratas, tem piratas mais fortes, você vai ter que derrotar todos eles. E o One Piece está sendo é o tesouro mais procurado do mundo, todos os piratas estão atrás dele. E o Luffy simplesmente fala, não, eu vou atrás. Eu não vou parar, não. Eu vou bater em todo mundo se for preciso. Mas o Kobe continua, mas você não vai, cara, não tem como. Você tem que ir pra Grand Line. Não, eu vou pra Grand Line, eu vou fazer minha tripulação, vou montar minha tripulação, eu vou conseguir. Nesse meu tempo, o Kobe para pra pensar um pouco. Porque ele deixou o sonho dele por alguns anos morrer, que era se tornar marinheiro. A Álvida conseguiu sufocar o sonho dele. Mas dessa interação que ele tá tendo com o Luffy, o sonho dele meio que voltou. Aquela chama meio que acendeu novamente. Ele conseguiu, nesse meio tempo, ver que é possível você querer batalhar e correr atrás, você vai conseguir realizar o seu sonho. Mas voltando pro vídeo. E o que acontece nesse período?
ela decide ir atrás. Se tem um caçador aqui, vamos lá. Ela chega aonde está o Luffy, que é na despensa, e o Kobe toma um susto, e ela fala, então é esse, o Roronoa-Zoro, o tal caçador de piratas. E o Luffy fala, poxa, quem é esse cara? E o Kobe fala, não, é o maior caçador do mundo de piratas, mas hoje ele tá preso. Aí eu falo, pô, mas se ele é tão forte assim, por que ele tá preso? Não, ele não é tão forte assim não. E o Kobe fala, não, ele se deixou prender, ou seja, ele se deixou ser preso, né, melhor falando. Aí sim, o Luffy cria já um interesse ali pelo Zoro. Isso a gente vai ver lá no finalzinho do episódio, que vai ser bem legal. Nesse contexto todo, a Álvida vai lá e contesta Kobe. Kobe, quem é a capitã mais linda do mundo? E o Kobe fala, Capitã Álvida. E o Luffy, que não tem papas na língua, que a gente já foi nos apresentado que é um cara que fala, ele não pensa, ele só fala. Então, o Luffy simplesmente vai e fala, quem é essa gorda feiosa aí? Quem é essa gorda feiosa aí? Decide atacar o Luffy e percebe que o Luffy é de borracha. O Luffy consegue derrotar toda a tripulação dela praticamente, só que todos os golpes que ela aplica no Luffy não surte efeito, porque o Luffy é de borracha, né? Então a gente não tinha ainda a teoria do Haki, a gente não tinha a teoria do Haki do armamento, a gente não tinha muita coisa ali, não tinha sido pensado ou desenvolvida dentro da obra de One Piece. Isso é bem legal. Então fica alguns furos, ficam, porque quando ela percebe que o Luffy é de borracha, ela fala o quê? Eu pensei que era só uma lenda, então realmente existe a Akuma no Mi. Ou seja, ela realmente pensava que essa história de Akuma no Mi fosse só uma lenda. Então o Luffy consegue sim derrotar a Álvida com um dos golpes que se tornaria um dos maiores golpes de todos durante anos e anos de One Piece. A gente tá falando de 25 anos de One Piece, galera, desde o primeiro episódio. E quando foi nos apresentado o Gomu Gomu Pistol, que é um dos golpes que marcou minha era, continua marcando, que trouxe tudo diferente pra gente. A gente viu ali que One Piece não seria apenas uma história de piratas malvados contra mocinhos. A gente viu que teria um contexto, uma história real por trás disso. Então, quando ele dispara o seu primeiro golpe e grita, e é nos apresentado o Gomu Gomu Pistol, a Álvida vai parar lá no meio do mar, toma um socão. Pra resumir o finalzinho, o Luffy consegue sim ganhar o seu bote. Só que durante, vamos voltar alguns segundinhos antes do golpe, o Luffy se apresenta pra Álvida como Monk de Luffy, alguém que quer se tornar o rei dos piratas, e ela fala o quê? Ah, você sozinho, você não tem nenhuma tripulação. E o Luffy fala, ah não, mas eu vou fazer companheiros, quem sabe uns 6, 7, ou uns 10 companheiros. Ha! Você sem tripulação? Agora eu tô sozinho, mas eu logo acho o meu bando. Pelo menos uns 10. Hoje, praticamente falta apenas um. São 10 com o Luffy, mas ele precisa de 10 companheiros. Muita gente confunde isso. Não, mas já tá pronto. Já tem o Luffy com 10 com o Luffy. Não. São 10 companheiros. Não contando com ele, né? Quando o Luffy tá fugindo no final do episódio, tem uma troca de olhares entre o Luffy e a Nami. Muito rápido. Muito rápido. Essa pequena interação ali já nos mostra que ia ter algo entre eles dois ali. E o Luffy decide ir atrás desse tal caçador de pirata para trazer para sua tripulação. E a gente iria conhecer Roronoa-Zoro pela primeira vez. O episódio fecha com o Kobe e o Luffy fugindo. O Kobe decidiu fugir com o Luffy porque ele não queria ser pego com a Baria num cruzeiro cheio de piratas e ele perder assim, a chance de realizar o seu sonho. Então o episódio fecha simplesmente com o Luffy indo com o Kobe atrás do maior caçador de pirata do mundo. E logo em seguida a gente tem a cena desse tal caçador amarrado em um poste, com aquela touca, com aquela cara badass, e simplesmente o episódio fecha. Então a gente já via que realmente One Piece ia se tornar algo maior do que simplesmente um menino que estica. Mas o que eu quero dizer pra você é que independente dos traços atuais, porque a gente tá falando de um anime de 25 anos e o primeiro episódio 25 anos atrás, né, realmente vai ter diferença gritante. Há pouco tempo atrás foi lançado o episódio 1089. Olha como está perfeito
essa animação. Então a gente tem realmente a mudança. Então a tendência é crescer, é melhorar. One Piece é mais do que simplesmente um desenho, uma animação, é uma obra-prima. E o último detalhe que eu deixei por último é simplesmente que o Luffy ele tinha um barco. E ele perdeu esse barco. A gente nunca viu o primeiro barco do Luffy, mas ele tinha um barco. Antes, né, do Redemoinho sugar o seu barco e afundar ele. Por isso que o Luffy estava dentro do barril. E ele mesmo fala, o único jeito dele se salvar foi se trancar dentro do barril. E o barril acabou salvando a vida dele. Porque o Redemoinho, que foi nos apresentado no início do episódio, foi o causador do Monkey D. Luffy parar dentro do cruzeiro. Sabe como é, né? O meu barco afundou. O quê? Naquele redemoinho? Isso é bem legal, amarrou e fechou as pontas que faltava. Galera, esse foi o resumão do primeiro capítulo. Se gostou, senta o dedo no like, comenta aqui embaixo que eu quero trazer 1089 capítulos, um por um aqui no canal. Se você gostou e falar, pô Felipe, bota 2 vídeos, 2 capítulos seguidos num vídeo só, eu faço também. Eu só quero saber se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, se gostaram, para mim continuar trazendo para vocês. Não se esqueça, antes de sair, metralha o dedo no like, tá bom? Comenta e eu fui. Valeu, galera, até a próxima!